Israel vai invadir Rafah, em Gaza, ou vai optar por aceitar um acordo pela liberação dos reféns em troca do fim da guerra? Normalização com a Arábia Saudita ou extermínio do Hamas? Será que é essa a escolha? Vamos colocar isso tudo em ordem. Nas últimas semanas, a cobertura negativa da postura israelense sobre a guerra tem se intensificado. E a grande questão do momento é a invasão ou não de Rafah, que está sendo apresentada como uma opção binária e intimamente relacionada com aceitar ou não o acordo pela liberação dos reféns que ainda estão em posse do Hamas. Então, vamos começar analisando a estrutura do esquema pela liberação dos reféns. Nesse momento, ainda existem 133 reféns israelenses em cativeiro em Gaza. O acordo atual prevê a liberação de cerca de 30 deles, que seriam considerados casos humanitários. Idosos, mulheres, crianças, pessoas que precisam de assistência médica urgente. Israel considera que existam cerca de 50 que se encaixam nessa categoria, e o Hamas está oferecendo 30. Em troca, além da liberação de prisioneiros terroristas do Hamas que estão encarcerados em Israel por cometerem atos terroristas, Israel teria que se comprometer com um cessar-fogo absoluto, não uma pausa humanitária, mas efetivamente o fim da guerra. E o problema é que essa proposta está sendo apresentada como se a questão fosse trocar a vida dos reféns pelo fim da guerra, mas não é. Nós estamos falando a respeito de cerca de 30 dos mais de 130 reféns que ainda estão lá. Se o governo de Israel aceitar receber esses 30 em troca de acabar com todas as operações militares em Gaza, qual será o futuro dos outros 100? É super importante compreender que, com raríssimas exceções, todo o povo de Israel quer os reféns de volta para casa, como prioridade suprema. Nesse momento, a opinião pública está dividida entre aceitar o acordo e recuperar pelo menos esses 30 com vida, e buscar uma solução para os outros reféns, ainda que isso represente talvez anos de cativeiro, como a nossa história com reféns do Hamas já provou que acontece. Ou rejeitar a pauta presente, especificamente rejeitar o compromisso com o fim da guerra e a retirada das tropas, em busca de um acordo que inclua absolutamente todos os reféns. E não é curioso de observar que a gente passou meses sem um único sinal de vida dos reféns, em silêncio total, sem sabermos se eles ainda estavam vivos, quem está vivo, quem está morto. E justamente agora, na véspera de uma incursão terrestre em Rafah, vídeos da tortura psicológica do Hamas começam a ser liberados novamente, exatamente como foi faz alguns meses, quando, para amenizar a incursão por terra, o Hamas não apenas liberou inúmeros vídeos, como também aceitou um acordo pela liberação dos reféns. Não há dúvida nenhuma de que a pressão militar é uma forma extremamente eficaz de trazer o Hamas para a mesa de negociação. Dos milhares de guerrilheiros terroristas que tinham o Hamas, restam apenas 4 pelotões que estão em Rafah. 70% dos túneis do Hamas foram destruídos. Os 30% que restaram estão em Rafah. Toda a alta liderança do Hamas, incluindo o próprio Sinwar, estão em Rafah. Todos os reféns estão em Rafah. Será que a liberação desses vídeos e o movimento manipulador de apresentar uma proposta pela liberação de pouquíssimos reféns em troca de um cessar-fogo total, será que isso não significa que o Hamas não sobreviveria uma invasão em Rafah? Será que a quebra do silêncio e as mensagens em vídeo dos reféns não são uma evidência de que esse é justamente o caminho para a fraqueza do Hamas? Outra coisa que eu tenho notado sendo manipulada pela mídia é a falta de aprovação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Realmente, manifestações contra o Bibi, como nós o chamamos aqui, estão se espalhando por todo o país. As famílias dos sequestrados, ainda que não sejam inteiramente coesas em suas opiniões, estão sim contra a postura do governo. Mas o que vocês precisam compreender é que o desgosto que grande parte da população sente com o governo nesse momento não é um referendo popular sobre a guerra. O povo que está nas ruas manifestando contra o governo do Netanyahu não está se opondo às operações militares, ou seja o que for,
O desgosto com o atual governo vem justamente do sentimento de incompetência, de fraqueza e de falta de destreza diplomática para navegar as críticas que Israel vem enfrentando na comunidade internacional. O que está levando o povo de Israel às ruas não é o pedido pelo fim da guerra, é o pedido pelo fim do governo responsável pelo maior fracasso da nossa segurança nacional, pela lerdeza das operações militares em Gaza, que acabaram arrastando o país para meses de conflito ao invés de dias, e pela incompetência em reaver, diplomaticamente ou não, os reféns com vida. Essa noção de que a desaprovação pela administração do Netanyahu significa uma desaprovação do sionismo ou do exército, ou até mesmo da guerra, é absurda e mira apenas difundir uma narrativa falsa sobre o que está acontecendo. O povo de Israel aprendeu na pele que não pode conviver com um vizinho que ameaça de atentar contra a sua vida todos os dias. Eu arrisco dizer que, salvo uns poucos desajustados e anti-establishment sem causa, não há um israelense, judeu ou árabe, que almeje pela sobrevivência do Hamas enquanto força política significativa aqui na região. E é claro que a maneira de abordar um relacionamento futuro com o povo palestino varia demais, havendo em Israel uma gama de teorias e possibilidades sobre o futuro, como acontece em toda democracia. Agora, em nenhuma das linhas ideológicas amplamente aceitas pela sociedade, existe a possibilidade da sobrevivência do Hamas, da Jihad Islâmica ou de qualquer outro grupo terrorista que dite o compasso do dia a dia de Israel. Esse jogo de apresentar as informações de maneira dicotômica e equivocada está sendo empregado demais pela mídia americana e pela brasileira, e as influências disso são avassaladoras para o futuro da verdade nesse nosso planeta. Isso ficou bem evidente na postura do presidente americano Joe Biden nessa última semana. Para dar um pouco de contexto para vocês, há uns dias atrás, enquanto eu participava de um podcast, me perguntaram por que Israel precisava obedecer ou acatar os conselhos do tio Sam. A minha resposta foi que bater de frente com o governo americano podia trazer consequências sérias para Israel. Por exemplo, um embargo de venda de armas. Se os Estados Unidos proíbem a venda de armamentos para Israel, toda a tecnologia de defesa que assegura a sobrevivência do Estado seria inútil. A reação do meu entrevistador, que inclusive é muito culto e estudado em termos de história e geopolítica, foi de dizer: mas isso não aconteceria nunca. E no momento eu concordei. Realmente, me parecia incabível que os americanos impusessem um embargo desses contra o seu maior parceiro do mundo e o maior defensor dos seus princípios democráticos no Oriente Médio. Eu conjecturei que enquanto o Biden fosse presidente, isso provavelmente não aconteceria, mas que quem garante com os futuros governantes democratas que são cada vez mais anti-Israel? Pois, erramos os dois. Nesta semana, a administração do Biden diz que caso Israel avance com uma incursão em Rafah, que eles reavaliariam os acordos de vendas de armamentos para Israel, impondo um possível embargo sobre a venda de algumas armas para a nação. A deterioração das relações israelo-americanas está acontecendo muito mais rápido do que nós imaginávamos, tanto nas ruas e nas universidades, quanto no próprio governo. E isso está acontecendo justamente porque parece que cada governo envolvido, inclusive o nosso aqui em Israel, diga-se de passagem, está interessado muito mais em sua própria sobrevivência política do que em uma resolução realmente proveitosa para o mundo desse conflito infeliz. O governo americano está ameaçando voltar as costas para o seu principal aliado no mundo, porque escolheu acusar de Israel de estar provocando e prorrogando o sofrimento de Gaza, ao invés de escolher a liberação dos reféns e a normalização com a Arábia Saudita. Mas isso é mentira. Contra o ataque iraniano, tanto a Arábia Saudita quanto a Jordânia cooperaram com a defesa israelense, mostrando que, por mais que se faça algum barulho em prol das relações públicas, na hora do vamos ver, como se diz no Brasil, as grandes nações islâmicas compreendem que o verdadeiro inimigo do Oriente Médio não é Israel, é o Irã. A razão dessa postura americana é justamente o ano eleitoral nos Estados Unidos, onde se prevê uma disputa acirrada entre Donald Trump e Joe Biden. No sistema eleitoral americano, um único distrito pode afetar completamente o rumo das eleições. E Biden, que já vem capengando em quase todas as outras áreas, não pode perder o apoio
da comunidade imigrante muçulmana, que, por exemplo, em Michigan, compõe a maioria da população. Tentando salvaguardar o seu segundo mandato, Biden precisa agradar a população que está nas ruas cantando Morte à América. Porque sim, é nesse mundo absurdo que a gente está vivendo hoje. E é óbvio que seria suicídio político para o Biden dizer My fellow Americans. Ainda que eu seja sionista de coração e acredite na importância e no milagre que é Israel, eu estou sendo forçado pelas alas mais radicais do meu partido que, por consequência de política de leniência migratória, permitiram que partes da América fossem tomadas por uma população radicalizada que não tem nenhuma lealdade aos ideais americanos. Seria suicídio político, mas seria a verdade. Do Hamas e de todos os representantes oficiais do povo palestino, não adianta nem falar. Os milhões de dólares nos bancos, o luxo para a família, as drogas, o álcool, as festas, tudo isso em nome do Islã e às custas de uma geração de mártires, acusam a sua podridão e o descaso pelo seu povo. Eu podia também falar por horas aqui sobre a fraqueza e a incompetência do Netanyahu, arrastando os pés em cada decisão e sendo o cão que late muito mais do que morde. E como talvez tudo isso esteja ligado à prestação de contas que, sem dúvida nenhuma, está chegando no momento em que Israel sair desse estado de emergência. Por muitas outras horas, dava de falar sobre o infeliz e desagradável papel que o governo brasileiro tem se prestado a desempenhar, alimentando a máquina propagandista de bandido em nome das crianças de Gaza. Enquanto, na verdade, está só tentando brincar de gente grande e ver se consegue desestabilizar o balanço de poder no mundo, para ver se, quem sabe, ele cai para o eixo China, Rússia e Irã. Porque, por lá, os ditadores são heróis e o povo é para ser roubado mesmo. Parece que não tem para onde olhar. De tudo que é lado, o povo está sendo abandonado pelos seus líderes. Parece-me um bando de pastores mais ocupados em fazer churrasco do que cuidar de ovelha, que veem o povo como moeda, como combustível, como presa para ser devorada, e não como filho que precisa ser cuidado, corrigido e protegido. E nessa salada política de interesses mil, restam 133 reféns. 133 famílias destruídas, aguardando o impossível bater na porta com boas notícias. Resta um povo em Israel que só em viver em paz e prosperidade na sua própria terra, que ao invés de reconstruir e reconstruir, gostaria de só construir. Resta um povo em Gaza que teve o seu futuro trocado tantas vezes por mais um pouco de sangue, mais um pouco de influência, como mais um pelotão de bons mártires em prol do projeto de um governo islâmico mundial. Parece brincadeira, mas não é. E agora? Israel vai invadir Rafah? Apesar de tudo, eu acredito que sim. Acredito que, salvo se houver um acordo que troque o cessar-fogo por todos os reféns, que Israel vai invadir e acabar com o resto da estrutura do Hamas. E eu acho que, se demorar muito, corremos o risco de termos uma ruptura irreparável com os americanos, o que seria trágico para todos. A minha esperança é que a ameaça de invasão seja o suficiente para mobilizar o Hamas a um acordo que conceda a liberação a todos os reféns. Logo veremos, nos próximos dias. Obrigado.